Bom dia, pessoal. Continuando aqui a aula de questões resolvidas, a gente vai dar continuidade aqui, talvez só complementar a questão, a letra B dessa questão do exercício 3. O que a gente viu anteriormente é que, nesse caso, nessa letra B, trata-se de um sinal, né, uma resposta em função de transferência com polos complexos, e a maneira de fazer a expansão em frações parciais, diferentemente da letra A, é separar dessa maneira aqui, né? Você atribui um termo K1 sobre S, estaria relacionado com esse polo do zero na origem, e o outro termo seria uma forma como está aqui nessa figura. AS mais B sobre S ao quadrado mais 10S mais 34. E o que foi comentado, que eu dei uma dica para vocês, uma maneira de fazer mais rápido é multiplicar, né? Então, depois que você separa essa função de transferência, você pode multiplicar os dois membros, o membro tanto esquerdo como direito. Você vai multiplicar aqui por S e aqui por S também, certo? Então, depois que você fizer isso, como está mostrado aqui, ó, multiplicando os dois termos por S, você vai cancelar alguns termos em S. E aí, depois, na sequência, você faz o limite dessas funções com S tendendo para infinito. Se você olhar direitinho aqui, pessoal, não tá, talvez não esteja aqui, mas isso tem um pouco a ver com a propriedade do teorema do valor final. Então, quando vocês fizerem, né, depois a gente faz o limite e faz o S tender para infinito, nós podemos chegar numa equação fácil de calcular as incógnitas, que são, no caso aqui, a variável A. Com a variável A igual a menos 6, para esse caso, então o que resta aqui é só substituir um valor. Vocês poderiam substituir qualquer valor de S, testando de volta nessa equação. Uma vez que você tem agora o B, só te resta, né, se você substituir um valor de S, só te resta achar o valor de A. Desculpe, uma vez que você tem um valor de A, né, aqui no caso A igual a menos 6, só te resta agora achar o valor de B, uma vez que você vai considerar S qualquer valor aqui, né? Então, S pode ser 1, por exemplo, para simplificar, você pode botar S igual a 0, se não der, indefinido, se não der nenhum termo definido. São apenas dicas para vocês fazerem. E o que ficou faltando era só finalizar aqui, né, com a transformada de Laplace inversa. Deixa eu ganhar tempo aqui, eu vou resumir o que eu tinha para mostrar para vocês. O que vocês podem perceber aqui, pessoal, é que em uma parcela você vai ter o termo 6 sobre S, isso aqui é tranquilo, é o degrau, certo? Essa parcela aqui, no caso, seria degrau. E essa outra parcela pode ser que fique um pouco, não tão direto para achar na tabela pelos pares da transformada de Laplace. Mas eu vou anexar uma tabela mais completa, vocês vão poder ver diretamente, né? Eu estou escrevendo aqui, que no caso aqui, para a resposta oscilatória. Resposta oscilatória, quando os polos são complexos, você vai ter aquela discussão do fator de amortecimento, né, a frequência natural da oscilação do sistema. Você pode até revisar esses conceitos. E nesse caso aqui, você vai ter uma resposta oscilatória similar dependendo dos parâmetros. Os parâmetros aqui estão fixos, né, aquele 2 que se ômega n está igual a 10, ômega n ao quadrado 34. Então, vocês podem tentar fazer esse comparativo posteriormente. Nesse momento, nessa questão, que é importante perceber é, de fato, localizar o par da transformada de Laplace encontrada numa tabela. Essa tabela aqui, eu mostrei para vocês, não tem, né, explicitamente, mas tem uma outra tabela que eu vou anexar. Então, você pode encontrar na internet, que vocês podem encontrar um
uma forma mais generalizada, mais casos com outros pares da transformada de Laplace. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu tenho alguma coisa guardada, acho que não. Essa parte aqui de revisão matemática. Tem aqui, pessoal. Então, quando eu falei, basicamente, a resposta oscilatória seriam esses destaques aqui nessa linha, com destaque em amarelo e em verde aqui, certo? Vocês poderem tomar atenção quanto a isso. Eu vou depois compartilhar essa tabela com vocês no Google Sala de Aula, mas isso aqui eu peguei na internet. Vou ver se eu pego do livro, de algum livro, para disponibilizar no Classroom para vocês. O que é importante perceber é que vocês podem ter aqui, nesse par, uma identificação direta. Nesse caso, eu peguei de uma tabela, acho que foi do livro, não sei se foi de algum livro da referência complementar. Vou colocar isso no Google Sala de Aula para vocês e uma forma inversa, né, de você ter a transformada de Laplace inversa é nessa maneira aqui, ó. R que multiplica a exponencial de menos AT vezes o cosseno de BT mais θ. Então, quem seria R e quem seria θ, né? Essas variáveis elas vão ser definidas por essa fórmula aqui. E se vocês perceberem essas variáveis internas, A maiúsculo ao quadrado, A maiúsculo ao quadrado, C, B ao quadrado, A vezes B, vocês podem já definir apenas comparando esse termo, nessa expressão, essa função com essa daqui, certo? Então, daqui você já tem essas variáveis do denominador, por exemplo, vocês já conseguem identificar tranquilamente, né? Por exemplo, o s ao quadrado, não tem nenhuma alteração aqui de variável. Aqui no termo 2as, por exemplo, aqui em 2as, vocês vão comparar já com 10. Então, vocês já vão saber que o A é igual a 5. E daqui vocês vão saber que o C é igual a 34. Substituindo esses valores, vocês vão achar R e vão achar θ. Essa é uma forma de apresentar mais compacta no tempo, domínio do tempo contínuo. Tem outra maneira também, equivalente. Talvez essa maneira aqui, que está aqui abaixo, é uma forma equivalente. Eu coloquei aqui a opção OU. Não sei se vocês acompanharam alguma coisa já em circuitos elétricos. Talvez em circuito elétrico seja apresentado assim, dessa maneira aqui, com um termo de cosseno e um termo de seno. Mas, em linhas gerais, vocês podem também considerar a forma compacta. Eu acho mais interessante deixar mais compacto, certo? Bom, então fazendo isso, vocês devem achar esses parâmetros, né? Eu comentei já com comparando esse termo da resposta oscilatória genérica com o que tem na questão. Vocês vão achar A igual a 5, C igual a 34 e o B é uma consequência aqui, no caso, para te retornar um valor 3. Isso aqui tudo pode ser consultado, né, via tabela e via expressões. Não tem nenhum problema quanto a isso. Inclusive na tabela, quando eu compartilhar, vocês vão ter essas fórmulas disponíveis lá, certo? Então, com isso, o que é que te resta agora fazer? É substituir esses valores e fazer a transformada inversa. Depois que fizer tudo isso, pessoal, a tua função, teu sinal x de t, no tempo ele vai se resumir a essa expressão aqui, certo? Vamos tentar destacar aqui. O degrau, né, ele está vindo para cá, 6u de t. Essa resposta oscilatória todinha eu escolhi essa maneira aqui de representar, certo? Então, perceba que o R, aqui no caso a gente considerou o R igual a 10, né? Substituindo os valores, não considerou não. Calculando, né? Vocês vão achar que o R aqui é igual a 10. Aqui, menos 5t vem dessa expressão, né? O A, comparando a expressão genérica com a da forma da questão. E o θ deu 126,9 graus. Usando essa expressão aqui, certo? O B também já foi calculado, né? Essa expressão aqui, que nos resultou 3. Basicamente, isso fecha, né, a questão. Eu acho que eu só esqueci aqui de colocar
que é isso tudo aqui vezes o de t. Vou botar aqui um de t. Aqui está ok o de t, aqui ficou faltando o de t. Esse aqui era o primeiro comentário de uma questão, deixa eu parar aqui.